Vamos falar agora a respeito de um outro assunto que envolve a Prefeitura de Teresina. O prefeito, Dr. Pessoa, deu declarações dizendo que espera reverter perdas em repasses para a cidade de Teresina. Nesses últimos dias, Teresina foi informada de que parte dos recursos do FPM deverão ser reduzidos e também, o FPM deve ser reduzido e também a nova regra do ICMS vai deixar Teresina perdendo aí cerca de 6 milhões por mês, segundo cálculos feitos pela Secretaria de Governo do prefeito Dr. Pessoa. Dr. Pessoa conversou com Paula Sampaio e falou sobre a possibilidade da reversão desse cenário. Está lá na Constituição e está lá o desejo da sociedade, da Constituição, que aonde fica as pessoas são nos municípios, mas o governo federal e até mesmo o governo estadual está tirando esse direito dos municípios caminhar com mais ênfase com seus compromissos constitucionais, tirando o poder dos municípios do Brasil, especificamente dos municípios maiores. Eu espero que isso seja visto pelo governo federal, tenha essa sensibilidade, pelo governo do estado, essa sensibilidade e devolva o direito constitucional para os municípios. Quero repetir, principalmente os municípios maiores. E aí, quando ele fala municípios maiores, obviamente, Teresina incluído neles, Paula, o Michel Saldanha, secretário de governo, o procurador do município já havia dito também que há um movimento na prefeitura para tentar reverter isso juridicamente, né? São ações, Joelson, que essa questão do pagamento da folha, do custeio de impostos também, que geralmente são resolvidos ali no âmbito administrativo e nesse momento estão no campo judicial. Na questão do FPM, o levantamento feito pelo IBGE está judicializado pela Confederação Nacional de Municípios e, no caso do ICMS, está tramitando a nível federal, uma ação que a gente obteve aqui no início dessa semana, né, que retirou recursos de Teresina, beneficiando cidades, municípios menores, mas que alcançaram melhores índices na saúde básica, no caso da área da saúde e também na educação. Então, a prefeitura tem buscado equilibrar essa situação, como o próprio secretário, o prefeito também tem ressaltado através da questão de impostos do próprio município, que foi uma orientação também durante o julgamento dessa ação que houve no TCE, do desembargador, que Teresina reforçasse também essa questão de impostos do próprio município. E o prefeito Dr. Pessoa reforçando, acreditar na possibilidade da reversão dessa decisão que prejudicou Teresina e deve prejudicar também alguns serviços no município. A declaração do prefeito, Sávia, acontece no mesmo dia em que o Ministério da Fazenda lançou aí um novo modelo para tentar facilitar a relação com municípios e estados, né? Uma espécie de um pacote com várias medidas, com vários eixos para tentar facilitar, sobretudo, operações de crédito, sabe? Exatamente. Hoje o ministro Fernando Haddad fez esse anúncio, são uma série aí, Joelson, de 25 medidas, pelo menos 13 dessas medidas são novidade, algumas os governadores já vinham pleiteando há muito tempo, principalmente de mais prazo para esse pagamento de empréstimos com a União, as medidas para o não cumprimento também eram vistas como muito duras pelos estados, pelos municípios, então o ministro Fernando Haddad falou que é uma nova fase nessa relação entre estados e municípios. A gente sabe, como até a fala do prefeito Dr. Pessoa deixou claro, o quanto que os municípios, principalmente os municípios médios, pequenos, eles precisam desse repasse, até mesmo para tocar a máquina pública, e a União também precisa dar a sua contrapartida. Então, é um pacote que muda também alguns pontos da lei de responsabilidade fiscal, algo que os municípios também já vinham cobrando há bastante tempo para ter um reequilíbrio das finanças públicas. O cenário é positivo para isso, sabe? Quando eu falo do cenário, é o seguinte: o cenário político, a União tem demonstrado uma certa sensibilidade, inclusive com estados em dívida, por exemplo, e municípios também.
Exatamente, principalmente Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, esses estados maiores que têm uma dívida maior com a União e também tem mais força até para pressionar, eles já vinham cobrando bastante do governo federal e estão tendo essa resposta até célere, né, a gente diria, porque estamos aí no mês de julho, é algo que vai ser concretizado no segundo semestre. Tudo no governo federal tem um tempo mais elástico para acontecer, mas só esse anúncio desse pacote, dessas medidas, já é uma sinalização positiva. O presidente Lula, desde que assumiu, Joelson, ele tem falado, olha, quero um bom relacionamento, quero que os ministérios estejam de portas abertas para os governadores e para os prefeitos, independente da filiação partidária. Então, esse é um recado e, de fato, parece que o ministro Fernando Haddad tem ouvido. Erivaldo, o momento não é bom sobre dois aspectos. Esses cortes para a Teresina, para a capital, que atende boa parte, inclusive, nos serviços do interior em outras áreas, além de saúde, educação e coisas do gênero. E o estado do Piauí, que teve também esse problema com o FPE, com as medidas anunciadas pelo governador Rafael Fonteles, com cortes, inclusive, de salários de secretários e comissionados. Foram 3 notícias, considerando que 2 vieram da capital, que devem gerar impactos e cuja reversão, me parece, deve passar mesmo pela capacidade dos gestores de fazerem cortes nos gastos de funcionamento da máquina. É verdade, esse ajuste é fundamental, já está, eu imagino, na agenda dos gestores de controlar as despesas para evitar o pior, que é despesas fundamentais como folha de pessoal não sofra nenhum tipo de dificuldade para o cumprimento. Agora, a recuperação fiscal dos municípios é hoje de interesse também da União, na medida que o governo busca o equilíbrio fiscal da União, ou seja, federal. Esse equilíbrio fiscal deve também ser estendido para estados e municípios. Por esta razão é que o ministro Fernando Haddad lançou esse pacote, inclusive para atender reivindicações de estados até governados por políticos adversários, como Rio de Janeiro, com Cláudio Castro, Minas Gerais, Romeu Zema, que vive uma situação delicadíssima, Minas Gerais em relação à parte fiscal, e Goiás com Ronaldo Caiado. Então, eu diria até, Josa, assim, uma espécie de janela aberta para esse tão desejado pacto federativo, uma integração mínima que precisa ocorrer entre União, estados e municípios, e esperar que realmente tenha desdobramento no equilíbrio e no ajuste fiscal desses entes federativos, porque quem ganha é a população. Muito bem.